Olá, pessoal, estamos de volta então no nosso estudo de Direito das Obrigações. Lembrando que nós estamos continuando na aula 12, outras modalidades de obrigações. Nós, na última aula, falamos então sobre as obrigações quanto ao momento do adimplemento, e nessa aula, então, nós vamos falar das obrigações quanto à liquidez e também as obrigações reciprocamente consideradas. Bem, quando a gente fala em liquidez, nós entendemos que existem obrigações líquidas e obrigações ilíquidas. O que seria isso? O Código Civil de 16, ele trazia lá no seu artigo 1533 a definição de obrigação líquida, que seria aquela considerada certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto. O Código de 2002 não repetiu o teor desse artigo, mas a definição de obrigação líquida permanece sendo esta, ou seja, é aquela obrigação que não se tem dúvida quanto à sua existência. Então, não se discute a existência da dívida e também se sabe exatamente qual é o valor devido pelo devedor. Então, isso é uma obrigação líquida. Nós dissemos que na obrigação líquida se tem o an debeatur, ou seja, a certeza do que se deve, e também se tem o quantum debeatur, a certeza do quanto se deve, de quanto é a dívida do devedor. Já na obrigação ilíquida é o contrário, é aquela que não pode ser expressa por uma cifra e que, portanto, necessita de uma prévia apuração, ou seja, existe uma incerteza quanto ao seu objeto, exatamente qual seria o valor dessa dívida, o que é exatamente devido pelo devedor. Então, para que essas obrigações ilíquidas elas sejam cumpridas pelo devedor, é necessário que ocorra a sua conversão numa obrigação líquida. Somente a obrigação líquida é que pode ser cumprida pelo devedor, porque ele sabe exatamente o que ele tem que pagar. Na obrigação ilíquida, muitas vezes ele até sabe que existe a dívida, mas ele não sabe exatamente o montante dessa dívida. Então, é necessário aqui fazer uma conversão, né? Ou seja, transformar uma obrigação ilíquida numa obrigação líquida. Isso se dá de três formas, pessoal. Se dá de forma convencional, ou seja, decorre de uma transação, uma conciliação, um acordo entre as partes. Elas chegam num acordo quanto ao valor devido da obrigação que será executada, que deverá ser cumprida pelo devedor. Então, nesse sentido, transigir, né, acordar, é muito importante, porque evita-se, né, um processo judicial, evitam-se custas, evitam-se honorários. Então, quando as próprias partes conseguem elas mesmas transigirem a respeito de exatamente o valor devido, isso é bastante importante para efeitos de cumprimento da obrigação e também de economia, porque vai evitar aí um dispêndio com um processo judicial. Outra forma é a conversão legal. O que seria a conversão legal? É quando a própria lei ela traz os parâmetros, os limites para a liquidação da obrigação. Se a gente pegar o caso de um homicídio, por exemplo, em que uma pessoa mata a outra, nós sabemos que isso vai ter uma repercussão na esfera penal, né, na esfera criminal, porque se trata de um homicídio, que pode ser culposo, pode ser doloso, enfim, mas também tem repercussões na esfera civil, uma vez que nós vamos falar então a respeito da responsabilidade civil daquele que tirou a vida injustamente de outra pessoa, né? Então existe aí a possibilidade de uma indenização a ser paga, né, pelo causador do dano e aos familiares da vítima. Então, esses parâmetros de quanto seria o valor devido aos familiares depende muito das características da vítima, né? Quantos anos ela tinha, qual era a sua profissão, quais eram as pessoas dependentes, se existiam dependentes menores ou não, qual era a expectativa de vida dela, enfim, uma série de fatores. Quanto que foi gasto, despesas com funeral, despesas com hospital, se teve ou não, enfim.
são vários critérios estabelecidos ali nos artigos 949 e 954 do Código Civil. Isso vale também para os casos de erro médico, por exemplo, em que o médico, por um erro, uma imperícia, por exemplo, ele acaba tirando a vida de um paciente ou agravando o seu estado ou causando uma lesão nele por um serviço mal prestado. Também serve para os casos de indenização por crimes contra a honra, né, difamação, injúria. Claro que isso também tem uma repercussão na esfera penal, mas também na esfera civil tem, com relação à indenização. E então, nós temos ali nesses artigos 949, 954, os parâmetros para essa liquidação legal. Lembrando, então, que fica aí a indicação para que vocês façam a leitura desses artigos. E, por fim, nós temos a liquidação judicial, que ela é feita pelo juiz sempre que as partes não chegarem a um acordo, não fizerem, portanto, a liquidação convencional, e sempre que a lei também não trouxer parâmetros, né, para que se faça, então, essa liquidação através dos critérios previstos pela lei. Então, para que ocorra a liquidação judicial, o juiz pode pedir, por exemplo, a ajuda de peritos, né, a depender da área que se pretende fazer ali a liquidação. Então, pode ser um perito, se for em razão, por exemplo, de uma construção, pode ser um perito na área de engenharia. Se o que se está discutindo é um erro médico, pode ser um perito na área de medicina, na área de contabilidade, enfim, vai depender bastante na área de agronomia, se o que a gente está discutindo é se houve ou não ali um erro para que aquela produção agrícola fosse bem inferior ao que estava previsto, né, no caso, por exemplo, de venda de sementes, insumos e por aí vai. Então, esses peritos, lembrando que uma vez que existe a requisição de perícia, esses profissionais, eles são remunerados. Então, o que acaba acontecendo? Encarecendo o processo, né? Então, há casos em que se as partes puderem evitar, né, a contratação de um perito, que elas, então, façam a transação entre elas mesmas, isso acaba barateando o processo. Claro que se não houver essa transação, então haverá essa liquidação por arbitramento, né, por perícia, por exemplo, é uma das modalidades, e isso aí vai ser pago a parte sucumbente, vai ser pago pela parte sucumbente. Outra forma de liquidação judicial é a liquidação por artigos, quando se tem a necessidade de se provar um fato novo, né? Então, aí nesse caso, acaba também havendo aí um tipo de liquidação judicial, ok? Então, vamos continuar aqui para a próxima página. Então, já deu para a gente ter uma noção bastante interessante da importância da gente entender a distinção entre obrigação líquida e obrigação ilíquida, né? Principalmente com relação à fixação da mora do devedor. Lembrando que mora pode ser considerado, então, um atraso, né? O incumprimento culposo da obrigação. Então, pensem assim, se uma dívida não for paga no vencimento, o direito do credor se arma, né, no sentido de poder cobrar aquela dívida, uma vez que, como ele, devedor, não responde com a sua pessoa, com o seu corpo, mas ele responde com o seu patrimônio. Então, nesse sentido, aquele devedor, se ele não pagar, então serão seus bens que responderão justamente por essa dívida. Só que essa responsabilidade patrimonial, o juiz só pode, né, justamente colocar os bens do devedor à disposição do credor, né, num processo judicial, exatamente, se o juiz souber exatamente o valor devido. Então, é necessário que essa obrigação seja líquida. Então, se ela for uma obrigação ilíquida, ela precisa passar por essa conversão, né, para que ela se transforme em uma obrigação líquida. Até porque, se a obrigação não for líquida, enquanto ela não for líquida, nós não podemos falar em mora do devedor, porque se ele não sabe quanto ele vai pagar, como então que ele estará em atraso? Certo? Então, o próprio artigo 397 do Código Civil, ele nos traz esse entendimento. Olha lá, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
Nós estamos falando aqui da mora ex re, que é aquela mora automática de pleno direito, quando o credor não precisa fazer absolutamente nada para que o devedor incida, né, em mora, esteja, portanto, em atraso da sua obrigação, mas isso só ocorre se nós estivermos falando de uma obrigação positiva, dar, fazer, né, e de uma obrigação líquida, ou seja, se sabe exatamente o ante beatur e o quantum de beatur. E aí, esse brocádio latino diz interpelar pro homine, o dia do vencimento interpela o homem. É isso que significa. Né? Então, a mora ex re, ela só ocorre, né, se nós estivermos diante de uma obrigação positiva e líquida. Caso contrário, é necessário que o devedor seja constituído em mora, e essa constituição vai depender, dentre outros fatores, também da liquidação da obrigação. Falamos, outra importante distinção é que para que haja compensação, ou seja, quando devedor e credor forem devedores e credores recíprocos, ao mesmo tempo que o devedor ele deve algo para o credor, ele também é credor daquele credor, então são dívidas e créditos recíprocos entre as mesmas partes, a compensação, ou seja, o abatimento do valor devido, só pode acontecer se ambas as dívidas forem líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Né? Então, se uma dívida for líquida e a outra não for, não é possível fazer a compensação, pelo menos não a compensação legal. Aqui também a imputação do pagamento, né, que é uma modalidade especial de pagamento, só pode acontecer se todas as obrigações forem líquidas. Eu não vou entrar em pormenores agora, que nós vamos ver isso posteriormente, de forma mais detalhada. E outra importante distinção é que a execução de título executivo extrajudicial, ele só é possível, né, se a sentença já for uma sentença líquida. Isso vale também para cumprimento de sentença. Né? Então, para o caso de título executivo judicial, o cumprimento de sentença também requer, né, que a sentença já esteja liquidada. Então, não pode iniciar um processo de execução se não houver aí, pelo menos de forma prévia ou de forma incidental, a liquidação desse título. Lembrando que quando nós falamos de liquidação por simples cálculos aritméticos, isso era no âmbito do Código de 1973, agora para o Código de 2015, o Código de Processo Civil, nós não falamos mais em liquidação por simples cálculos aritméticos, porque se depender apenas de cálculos matemáticos, né, para que se saiba exatamente o montante da execução, então a sentença já é considerada uma sentença líquida, tá? Então depois vocês também deem uma boa lida no artigo 786 do Código de Processo Civil, que ele também traz ali as modalidades de liquidação judicial, tá bom? Bom, agora as obrigações reciprocamente consideradas, ou seja, uma obrigação em relação à outra, aqui nós vamos pegar aquela noção geral de bens principais e acessórios lá do artigo 92, né? Então, é o princípio geral de que o acessório segue a sorte do principal, ou o princípio da gravitação, né? Justamente que o bem acessório ele gravita em torno do bem principal. A mesma lógica a gente tira aqui para as obrigações. A obrigação acessória ela gravita em torno da obrigação principal. Então, quando a gente fala em obrigação principal, são aquelas que nascem e existem por si mesmas, elas são independentes. E quando se transfere a obrigação principal, com elas seguem todos os acessórios. Então, se eu transfiro, por exemplo, um contrato, um crédito, né, faço uma cessão de crédito, vai tanto o crédito principal como também os acessórios, com exceção da fiança, que a fiança não segue essa mesma lógica, porque é necessário a aquiescência do fiador para que ele então possa continuar afiançando, né, esse novo credor aí, esse novo devedor, se nós estivermos falando também de uma cessão de débito. Se prescrita a obrigação principal, também estará prescrita a obrigação acessória. Então, por exemplo, se o contrato de locação já estiver prescrito, significa que o contrato de fiança também o está, né? Segue a mesma lógica aí, né? Então, o acessório segue o principal. As obrigações acessórias, elas
surgem, né, como único motivo para se juntarem, né, a obrigações principais. A sua existência está na razão de ser da obrigação principal, ela não tem existência própria, uma existência independente. Tá? Então, as obrigações acessórias podem decorrer da própria lei, ou, como é o caso dos juros legais, ou elas podem também ser fixadas convencionalmente, ou seja, mediante acordo entre as partes, que é o caso dos juros convencionais. Né? Eles decorrem do acordo de vontades. Uma outra característica importante, elas podem surgir junto com a obrigação principal, então, no mesmo momento em que nasce a obrigação principal, nasce a obrigação acessória, ou elas podem surgir posteriormente. Então, pode existir um contrato de locação e somente depois de um tempo de sua vigência é que se faz ali um contrato de fiança, por exemplo. Então, não tem nenhuma problemática nisso. Exemplos de obrigações acessórias: fiança, penhor, hipoteca, né, cláusula penal, sublocação. Então, todos são exemplos de obrigações acessórias. E como principal característica, nós temos aqui que a sorte da principal, né, seguem sempre, as obrigações acessórias seguem sempre a sorte da principal, porém a recíproca não é verdadeira. Se a obrigação principal for nula, a obrigação acessória também o será. Mas se a obrigação acessória for nula, não significa que a obrigação principal também o será. Pode ser que ela não seja considerada nula, somente a obrigação acessória. Compreenderam? Então, nós temos aí essas diferenças importantes. Ok, pessoal? Então, nós paramos por aqui e na aula seguinte nós daremos continuidade ainda a outras modalidades de obrigações. Muito obrigada pela atenção de vocês.